Galerinha, eu sou meio doido, né? Então a aula hoje eu vou me adentrar um pouquinho na matemática, tá bom? Então eu vou começar aqui com a parte teórica aqui com vocês sobre figuras e sólidos geométricos, né? Uma introdução ao que seja isso, tá bom? E depois nós vamos ver na prática como que nós temos essas questões de figuras e sólidos geométricos, tá? Então vou começar pelas figuras geométricas, né? Então, a primeira ideia das figuras geométricas, nós vamos entender que as figuras, elas são bidimensionais, né? Então, ela tem um formato bidimensional. O que é bidimensional? A palavra bi quer dizer duas, né? Então, quer dizer que tem duas dimensões. Quais são as duas dimensões das figuras? A largura, né? Mais o comprimento, tá certo? Então, a figura bidimensional, por isso que ela é chamada o quê? Uma figura plana. Por que figura plana? Porque ela pode ser colocada numa situação plana, como esse quadro aqui, tá? Diferente dos sólidos geométricos. Eu vou ter que fazer um desenho aqui de sólido geométrico, mas um desenho simbólico. Não dá para eu fazer tanto quanto uma figura. Então, vejamos. Para que você, aluno, possa entender a ideia da figura geométrica, primeira coisa, você tem que ter o conceito de seta, né? Porque o conceito de... de reta, desculpe. Por que você precisa ter o conceito de reta, né? O conceito de reta, ele é algo infinito, tá bom? Então, como é esse algo infinito? Ou seja, a reta, ela nem tem começo nem tem fim. Então, por isso que quando na matemática a gente vê isso aqui, nós chamamos isso de reta. Por quê? Porque as duas setinhas aqui estão dizendo que ela não acabou para cá e nem acabou para esse lado. Ô tio Leandro, mas o que isso tem a ver com a ideia das figuras? As figuras, elas não são formadas por retas. As figuras, o conceito dela também, indica que são elementos formados por segmentos de reta. E o que é um segmento de reta? É só uma parte da reta, que ela tem o ponto inicial e o ponto final. Por isso que não é chamado reta. Tá certo? Então, vejamos. Então, eu vou fazer um segmento de reta. Eu vou desse ponto para esse ponto. Então, aqui é um segmento de reta. Por que é um segmento de reta? Porque ele tem início e tem um fim. Está aqui o início e está aqui o fim. Beleza? Vejam como está diferente daqui. Daqui tem início e fim? Não. Porque a setinha está me dizendo que o início ainda é para cá e que o fim ainda é para lá. Sendo que enquanto tiver com a setinha tanto para um lado quanto para o outro, indica a ideia de infinito. Tá? Então vejamos, eu tenho um segmento de reta. Então se eu usar mais outro segmento de reta, tipo para cá, e mais um terceiro vindo desse ponto para cá, eu acabei de formar o quê? Uma figura geométrica. Chamada de quê? De triângulo. Né? Por quê? Porque ele tem três segmentos de reta. Numa superfície plana. Né? Desenhado numa superfície plana. Eu também posso ter outro segmento de reta. Eu posso ter esse e esse. Quantos segmentos de reta eu tive aqui? 4 segmentos de reta. O primeiro segmento desse ponto para cá. O segundo desse ponto para cá, o terceiro desse para cá e o quarto desse ponto para cá. Quando eu junto esses 4 segmentos de reta, eu passo a ter que figura geométrica? Eu passo a ter um retângulo. Nossa, Leandro, por que não é um quadrado? Porque o quadrado ele possui 4 segmentos de reta do mesmo tamanho com os mesmos ângulos. Que aí entraria as questões dos ângulos que nós não vamos se adentrar muito agora. Tá? Vamos ter mais a ideia das retas e formação da figura. E o retângulo é formado de quê? De 2 segmentos de retas, de 2 pares de segmentos de reta com medidas diferentes. Vejam que essa medida é igual a essa superior, essa inferior, e dos lados são iguais. As dos lados não são iguais às superiores e inferiores. Então, aí nós começamos a tratar o que nós chamamos de quê? Construção das figuras geométricas. Elas partem de quê? Não de retas, mas de segmentos de retas. Quando nós formos ver as propriedades das figuras, aí nós vamos ver que nós vamos ter dentro dos segmentos retas.
tá certo? Mas aqui dentro da figura, a formação da figura, nós temos apenas segmentos de reta, que elas vão de um ponto a outro ponto, tá, ok? E os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são a parte tridimensional, né? Tridimensional dos objetos, tá certo? O que é tridimensional? Vem tri, quer dizer três dimensões. Quais são as três dimensões? Largura, comprimento e profundidade, né? Então ela tem três partes bem distintas. Dá para fazer aqui no plano? Não, dá para fazer um desenho, mas não dá para a gente ter o sólido no plano. A figura geométrica dá para ter aqui no plano, no quadro? Dá, é só o desenho da figura porque ela é bidimensional. Então na prática a gente vai explicar bem direitinho como essa questão tridimensional, que aí eu já tenho não mais a figura, mas eu tenho o sólido geométrico, tá bom? Nessa minha casinha aqui, quando você olha para cá, vamos aqui, ó, você olha para essa parte aqui da minha casa, que é a parte dos fundos já da cozinha. Então percebam que se nós fôssemos traçar um desenho aqui, nós poderíamos ter uma figura geométrica aqui. Veja, primeiro segmento de reta, segundo segmento de reta, terceiro segmento de reta e o quarto segmento de reta aqui no chão. Isso é um sólido geométrico, Leandro? Ainda não. Nós estamos olhando para isso aqui na perspectiva de uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa que tem quatro segmentos de reta, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, mas pode ser também uma figura chamada trapézio, né? Que é justamente o que eu queria mostrar para vocês. Essa parte final aqui da minha casa, ela representa uma figura geométrica chamada trapézio. Por que o trapézio? Porque ele vai ter este segmento de reta, né, de um tamanho, esse aqui de outro, esse aqui de outro e esse de outro, e a formação dos ângulos, tá? Nós temos o trapézio simples, que é aquele que parece uma saia, né? Mas nós temos várias formações de trapézio. Essa aqui é uma formação não convencional, que geralmente a gente não vê, porque ele não lembra uma saia, né? Você vê que aqui vai formar ângulos de 90 graus, mas lá nas outras extremidades dos segmentos de reta não irão formar ângulos de 90 graus. Tá certo? Então o trapézio ele tem como característica isso. Ele não tem como retângulo dois pares de segmentos de retas com medida diferente, nem como o quadrado, quatro medidas iguais de segmentos de reta. Então ele vai apresentar alguma diferenciação nas medidas dos segmentos de reta. Tá certo? Então vamos aqui, continuando. Vamos entrar um pouquinho no sólido. Mais para lá. Aqui, que é a minha geladeira, ó. Certo? Quando você olha para cá, o que nós vamos ver? Nós não vamos ver mais igual como a gente está vendo ali. Olha aqui, ó. Um segmento de reta, olhando para a geladeira, aqui na parte frontal. Dois segmentos de retas com medidas iguais, mais dois segmentos de reta com medidas iguais, mas diferentes dessas duas aqui. Então, que tipo de figura nós temos quando nós temos esse tipo de segmento de reta? Nós temos um retângulo, não é isso? Ó? A parte da minha geladeira, ela lembra um retângulo, né? Como figura. Mas como eu estou falando agora de um objeto, e a Gabriela vai afastar um pouquinho, nós vamos ver que a geladeira, ela já não tem mais essa dimensão da largura, nem essa dimensão do comprimento, mas ela tem uma dimensão de profundidade, ó. Então, essa aqui é a terceira dimensão, ó. Por isso que a geladeira, quando eu olho para ela, ela já representa para mim uma ideia de um sólido geométrico. Por quê? Porque ela tem essa dimensão largura e comprimento, e ainda tem essa dimensão de profundidade. Tá certo? Então, a geladeira, ela me lembra assim, um paralelepípedo, né? Se eu for olhar, né, a gente trabalha muito na escola, mas a geladeira, na visão agora tridimensional que vocês estão vendo, eu não posso ter a geladeira como uma figura geométrica. Eu tenho a geladeira como um sólido geométrico, porque tem três dimensões, né? Aqui dentro da geladeira é capaz da gente colocar outros objetos aqui dentro. É a terceira dimensão dela que possibilita isso. Por isso que a caixa d'água da nossa casa, né? Dependendo do formato, se ela for quadrada, vai nos dar a ideia de que sólido geométrico? Um cubo. Mas se ela for retangular, vai dar a ideia de quê? De um paralelepípedo, por exemplo.
Gente, aqui é a frente da casa que eu estou aqui há mais de 20 dias, né, me protegendo aqui desse vírus horrível. E aí eu queria que vocês olhassem para frente da minha casa, não olhassem para casa, porque senão ela vai ter a figura tridimensional, mas olhar só para frente com uma ideia bidimensional, né? Então a frente da minha casa, o que ela me representa? Ela me representa uma figura plana, né? Olhando só para frente, uma figura plana de 5 segmentos de reta, ou seja, 5 lados, né? Vamos lá. A parte do chão aqui, primeiro segmento. A minha primeira lateral direita aqui, na minha perspectiva, outro segmento. Superior, um segmento até o ápice lá. E depois esse segmento vai ser o terceiro no decrescente. E o quinto segmento, o meu lado esquerdo da caixa. Então percebam que eu tenho aqui uma figura plana de 5 segmentos de reta ou 5 lados. Essa figura plana tem como característica 5. Então ela me representa o quê? Um pentágono, né? E o que é o pentágono? É uma figura geométrica que tem 5 lados, ou na linguagem que eu estou colocando, 5 segmentos de reta, né? Olha que eu estou frisando muito a ideia do segmento de reta. Tá legal? Para a gente fechar, por que eu peguei aqui? Porque eu queria entrar mais uma partezinha já do 4º e do 5º ano, que é o que nós chamamos de propriedade das figuras geométricas, né? E aí nós vamos deixar de falar um pouquinho, pensar no segmento de reta e pensar numa reta. Porque a reta é algo infinito, né? Então ela não se acaba, ela não se finaliza. Então se nós olharmos numa perspectiva de uma reta aqui, ó, no meu lado direito, então essa reta ela ia até aonde a parte infinita do chão da costa terrestre, pode ir mais. E essa reta subindo, ela iria até o infinito do céu, tá certo? Então se eu pensar numa reta também, no meu lado esquerdo, vai ter a mesma característica, ela vai para o chão até o infinito e vai para o céu até o infinito. Por mais que essas retas vão até onde elas não puder mais, elas nunca vão se cruzar. Quando nós temos na figura geométrica essa simbologia que as retas vão e nunca se encontram, nós chamamos que nós temos pares de retas paralelas. Então, por mais que Deus pudesse permitir a gente fazer uma reta para o chão ou para o céu, nunca que essa reta direita vai cruzar com a esquerda. Então, nós vamos chamar de pares de retas paralelas. Se nós pensarmos agora que nós vamos ter uma reta aqui também, no meu lado direito, indo até o chão, indo até o infinito do céu, então a nossa base é essa. Pensando agora numa reta lá daquela minha parte, partindo ali da minha parte esquerda superior até o ápice aqui, se nós fôssemos fazer uma reta, calculando agora que ela iria entrar pelo chão, não iria? Né? Então nós vamos entrando por o chão. Se nós pegarmos até uma linha aqui, uma linha nalha, por exemplo, ela vai se cruzar bem ali, já próximo ali. Vai cruzar com quem? Com essa outra reta aqui do chão. Ó. Então essa reta ela vai aqui. Em algum ponto, quando aquela reta ali descer, ela vai se cruzar com essa. Da mesma forma, quando essa reta de lá começar a subir para o céu, subir, em algum ponto ela vai se encontrar com essa aqui. Quando há um encontro dessas retas, nós chamamos que essas pares de retas são concorrentes, né? Ou podemos dizer que elas vão se encontrar em determinado ponto, ok? Então, vamos ficar com essa ideia, né? O que são retas paralelas, o que são retas concorrentes, tá bom? As retas concorrentes, em algum ponto, elas vão se cruzar. Então, vejam lá, se a gente pegar a linha, traçar para lá como uma reta, e essa aqui subir, em algum ponto, elas vão se encontrar. Da mesma forma, ela descendo, ela vai se encontrar com essa parte da reta aqui de baixo. Beleza?